Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Pois é, vamos então continuar, né, nossas aulas. E hoje a gente vai começar a falar sobre integral, tá? Então o plano de aula é o seguinte, é a integral de Riemann, tá? Porque na realidade existem vários tipos de integral, né? Mas essa que a gente estuda no cálculo é a integral de Riemann, tá? Ela começou a ser desenvolvida sistematicamente pelo Newton e pelo Leibniz, tá? Lá na primeira aula de motivacional, acho que na aula 3, na terceira aula motivacional, eu falo, lá tem a foto desses dois matemáticos, eles foram, que sistematizaram as ideias básicas já estavam evoluindo depois de muito tempo, mas eles sistematizaram tudo e fizeram a conexão entre a derivada e isso que a gente vai ver agora, que é a integral, tá? O famoso teorema fundamental do cálculo. Mas vamos lá. Então, o nosso plano de aula hoje é o seguinte, a gente vai começar com uma motivação, tá? E a motivação vai ser a área de regiões planas, né? Calcular áreas, tá? Então vai ser começando com a motivação. Em seguida, a gente vai desenvolver o que está por trás da integral propriamente dita, que é o chamado método de exaustão, tá? Então, a gente vai discutir em seguida isso. Uma vez a gente entendendo o que é esse método de exaustão, a gente vai falar então o que são as somas de Riemann, que são justamente, a formulação matemática, né, que está por trás desse método de exaustão. Ok? Então, depois a gente dá as definições corretas sobre o que é a integral de Riemann, falar de alguns exemplos, e no final a gente vai ver então o teorema fundamental do cálculo, que é a grande sacada, né, que o Newton e o Leibniz observaram, né? Ok? Então vamos começar. Então é o seguinte, já que a gente vai tratar de área, vamos rapidamente recordar algumas coisas muito simples que vocês já sabem lá desde o primário, né? Que é a noção de área. Então, por exemplo, um retângulo que tenha a base medindo A unidades de comprimento e a altura H, a área do retângulo é, por definição, o produto da base pela altura, tá? Então, a área é A vezes H. Aqui, A unidades de comprimento, centímetros, por exemplo, H unidades, as mesmas unidades de comprimento, então a área é AH. Ok? Então, essa é a definição. Tem uma razão de ser definição ser assim, né? Mas não é o caso agora que a gente discute isso. Bom, e aí? E outras figuras? Bom, chamadas figuras poligonais, né? As figuras poligonais são aquelas em que o contorno são segmentos de reta. Então, por exemplo, o retângulo é uma reta aqui, perpendicular aqui, perpendicular aqui. Então, o retângulo é, digamos, a poligonal básica, né? A partir dela e dessa definição que a gente constrói as outras todas. Então, por exemplo, o losango, o paralelogramo, né? A área do paralelogramo é de altura de base A, que é a base A aqui, ó, e a altura H, tá? O valor da área também é A vezes H. E aí alguém pode perguntar, mas por quê, né? É definição? Não é definição. A definição é feita só para a figura básica. A partir dali a gente vai tirar o resto. Por quê? Bom, pelo seguinte, porque a gente pode cortar esse pedacinho que está aqui, ó, cortar e colocar ele, se encaixa exatamente aqui, porque esses lados são paralelos. Este é paralelo com esse e esse. Então, quando você cortar esse triângulo e colar ele aqui, ele virou um retângulo, exatamente o anterior, né? Cuja área é... Então, a gente vê o seguinte, a medida dessa superfície, que é o que a gente entende por área, esse pedaço, a medida dessa superfície aqui, que a área desse pedacinho aqui, ele foi para o lado de cá, né? Então, a área é a mesma, ok? Então, a resposta para a pergunta por quê é esse aqui, ó. Porque podemos transformá-lo num retângulo cortando-o convenientemente e reagrupando as partes. Então, todas as figuras poligonais que têm lados retos, né, segmentos de reta, pode ser calculada a área fazendo esse tipo de operação, tá? Cortando e reagrupando convenientemente. Vamos fazer mais uma figura para fixar. Por exemplo, vamos pegar um triângulo.
eu estou dizendo que a área de um triângulo de base A, está aqui a base A, e a altura H, ela é A vezes H, ou seja, base vezes altura sobre 2. Por quê? Bom, primeiro que eu podia imaginar o seguinte, que se eu pegar um paralelogramo aqui, ó, tá? Que seria esse lado paralelo a esse, e essa horizontal aqui paralela a essa, então a gente vê que a superfície desse triângulo é a metade do paralelogramo. E o paralelogramo a gente cortou, né, e reagrupou para recair no retângulo. Bom, mas a gente pode fazer o mesmo raciocínio aqui. Por exemplo, eu posso cortar aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá? Posso cortar aqui, ó. Por exemplo, eu corto esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, esse triângulozinho do lado direito aqui, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó. E esse outro triângulozinho que está aqui, ó, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó. Então fica assim, ó. Olha aqui, ó. Então o que a gente pegou? A gente tirou metade da base, né? Porque a base era A. Como esse pedaço aqui é igual a esse outro, e esse pedaço do lado de cá é igual a esse aqui, então o que sobrou aqui é metade da base, né? Porque pegou metade do lado esquerdo, metade do lado direito. É claro? Então, não é definição, é uma demonstração, né? Que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, na realidade, todas as figuras poligonais podem ser obtidas por esse tipo de procedimento, ou seja, cortando um número finito de pedaços e reagrupando convenientemente. Ok? Bom, mas esse processo de cortar e reagrupar não funciona para regiões que não são poligonais. Então, por exemplo, a circunferência não funciona, porque você não tem como cortar pedaços para colar, não vai dar certo, né? Porque a fronteira, né, o bordo é uma curva, tá? Nesse caso, a área pode ser obtida por um processo de limite denominado método de exaustão. Ou seja, eu vou recortar, mas o que eu obtenho cortando não dá para reagrupar. Então eu vou cortando cada vez mais, vou afinando os pedacinhos de modo que no final você pode obter o resultado desejado. Tá? Então, para ilustrar, para exemplificar, vamos considerar um caso bem simples, que é esse aqui, ó. Então eu tenho uma região em que eu tenho aqui, ó, um pedaço reto aqui e reto aqui. Mas aqui em cima é curvo. Tá? Então não dá para fazer aquele processo de colagem, por um número finito de cortes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai recortar fatias daqui, ó, mas de tal forma que e usar a definição básica, né, que é base vezes altura nos retângulos, e fazer aproximações, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar esse retângulozão aqui, é claro que esse pedaço não se encaixa com esse, não tem como, né? Não tem jeito, por causa que aqui ela é muito mais, aqui a curva é mais acentuada do que aqui, ó. Não vou conseguir fazer isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos dividir a base considerando retângulos cada vez mais estreitos que sucessivamente aproximam a área. Então, por exemplo, se eu dividir em duas partes, então vamos supor que a base aqui, ó, esse ponto aqui eu vou chamar de x1, tá? Esse ponto aqui é o x2, vamos chamar de x0. x0, x1 e x2, tá? Então eu tenho esse retângulo aqui, que é x1 menos x0, que é essa distância aqui, tá? E tem uma altura que eu escolhi pegando esse ponto aqui, ó, arbitrário, tá? É claro que o que ficou faltando aqui, ó, não se compensa com o que está sobrando aqui, tá? Aqui já ficou parecido, mas aqui não teve jeito. Bom, a gente pode então aumentar o número de retângulos. Aqui, ó. Com 4 retângulos, o erro ainda é excessivo. Por quê? Porque esses dois aqui estão muito parecidos, né? Porque essa linha aqui ela é quase reta. Mas quando começa a encurvar muito, não tem como fazer isso. Ok? Porque esse pedaço aqui, por exemplo, não se encaixa com esse pequenininho aqui de jeito nenhum. Então a gente vai aumentando, ó. Com 7 retângulos, o erro continua muito grande. Porque esse combina com esse quase, né? Não é igual, mas está bem razoável. Mas esse pedaço aqui está muito maior que esse pedacinho que está sobrando ali. Bom, mas se a gente for aumentando, olha, com 10 retângulos, mesmo não dando certo, esse pedacinho aqui, o que está sobrando aqui é muito pequenininho já. E aí, mas o erro pode não ser suficiente ainda para a gente dizer que a soma das áreas desses retângulos seria aproximadamente a área da figura. Porque esse aproximado aí não está muito bom, não. Então, vai aumentando, 20 retângulos. Aí já começou a melhorar, né?
porque que está perdendo aqui, ó, é só um pedacinho à toa, tá? Então, essa que é a ideia. A gente vai refinando, aumentando o número de divisões aqui, ó, por exemplo, aqui na base, tá? Nesse caso particular, aqui na base, eu vou aumentando com 20 retângulos, eu posso passar para 40, depois posso passar para 80, e eu vou cada vez mais observando que as figuras, a soma das áreas dos pequenos retângulos, que nós vamos chamar de elementos de área, tá? Esses retângulos aqui são chamados elementos de área, que vai melhorando a aproximação, ok? Muito bem, então, de um ponto de vista prático, ou gráfico, esse processo leva a retângulos tão finos que a união deles se confunde com a região. Então, por exemplo, todos os sistemas digitais, por exemplo, uma imagem digital, ela é formada por pequenos quadradinhos, né, que são os pixels, mas são tão pequenininhos que a gente não percebe a diferença. Então, por exemplo, essa letra D aqui, ó, aparece que é redondinha, mas ela não é redondinha, porque os pixels são tão pequenininhos que não dá para perceber. Quando a gente amplia a figura, a gente vê que você aparece os retângulozinhos, tá? Muito bem. Nesse caso, a soma das áreas dos retângulos pode ser uma boa aproximação para o valor da área, eventualmente suficiente para as aplicações. Então, por exemplo, realmente uma imagem digital, ela está perfeita. Mesmo hoje em dia, os celulares dão fotografias com uma precisão muito boa, né? Uma resolução muito boa. Por quê? Porque os pixels são muito pequenininhos, ok? Só que uma fotografia tirada de um celular não dá para fazer um pôster. Aí você precisa de uma máquina profissional, senão fica tudo, né, tudo perfeito, tremidinho, tudo, né? Muito bem. Então, mas do ponto de vista prático, as coisas podem funcionar bem. Agora, mas do ponto de vista matemático, isso não é suficiente, porque o que a gente quer? A gente quer um valor exato da área. Tá? Matematicamente a coisa tem que ser exata. É claro que na prática eu posso sempre aproximar, mas se eu quiser o valor exato, eu tenho que fazer esse sistema de cortes, né, passar ao limite, quando o número de pedacinhos tende para o infinito. Isso é chamado, então, o método de exaustão. Tá? A obtenção do valor exato da área, ou de qualquer outra aplicação, como a gente vai ver depois, mas aqui no caso da área. Tá, com pedacinhos que cada vez ficam mais finos no limite, tá? Isso é chamado o método de exaustão, ok? Muito bem. Então, vamos escolher, para verificar como é que a gente pode fazer isso, vamos escolher um dos pequenos retângulos da última ilustração. Por exemplo, eu peguei esse retângulozinho aqui, ó. Como aqui tem 20, eu peguei exatamente o 10º, né? Então, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, tá? E são 20 retângulozinhos, tá? Então, eu vou chamar de R10, tá? O retângulozinho que está na 10ª posição aqui, ó. Ok? Muito bem. Esse retângulozinho, ele tem uma área, tá? Que é a base vezes a altura, né? A base é o comprimento do intervalinho da divisão. Então, vou voltar aqui na figura. Olha. Vamos supor que esse ponto aqui é o x0, tá? Esse pontinho aqui é o x0. Imagina aqui a reta, e aqui tem uma coordenada. Bota um eixo x aqui, tem que ter uma coordenada. Aqui a reta, tem o x0, x1, x2, x3, etc, etc, x9, x10. Então, esse retângulozinho aqui, ele tem a base x9, x10. Então, o comprimento da base é x9 menos x10. Então, tá aqui, ó. x10 menos x9, né? Que x10 é maior. Esse é o delta x10, que está na 10ª posição. E qual é a altura? A altura é, se isso aqui é o gráfico de uma função, isso aqui é um valor intermediário que eu peguei nesse intervalinho. Então, isso que a gente está mostrando aqui é o seguinte, olha. Se o bordo superior da figura é o gráfico de uma função positiva, y igual a f de x, então isso aqui seria, ó, botando um eixo aqui, ó, tem um certo eixo aqui, que não desenhei agora, mas eu vou desenhar depois, o outro eixo aqui. Eu peguei um intervalinho base x que vai de x9 para x10, peguei um ponto qualquer aqui para calcular a altura dela pelo valor da função. Tá? Então é isso que está aqui, ó. A área do elemento de área, deixa eu escrevi aqui, ó, elemento de área. No caso do 10, eu vou chamar de delta A10. O delta A10 é base vezes altura. A altura é dada pelo valor da função. Tá certo? Quando a gente tiver uma figura em que o bordo superior,
é uma função conhecida, então é o gráfico de uma função conhecida, então a gente tem a área do elemento. Esse ponto x10 é um ponto arbitrário, que pode ser o ponto médio, pode ser o próprio x10, pode ser o próprio x9, é um ponto qualquer que eu pegue aqui, tá? Então é a altura, e esse cara aqui é a base. Nesse caso, a área exata da figura original pode ser aproximada pela soma das áreas de todos os pequenos retângulos. Esses retângulos são denominados elementos de área. Tá? Então, eu vou somar o delta A1 mais delta A2 mais delta A3. Tá? Então, eu vou botar aqui um I aqui. Ó. Vamos para o próximo. Então, está aqui a figura. Ó. A figura, eu tenho agora, botei o eixo Y, botei o eixo X. Agora, eu tenho a base, o intervalo AB. Eu tenho aqui o gráfico da função em azul aqui, ó, YF de X. Eu vou dividir em 20 pedacinhos, né? Esse aqui é o pedacinho que vai de x9 até x10, depois x11, depois x12, e o x20 é o B, a extremidade do intervalo. Então, esse retângulozinho aqui, que é chamado elemento de área, o elemento de ordem 10, a área dele é a base, que é o x10 menos x9, que é isso aqui, vezes a altura, que é o valor da função calculado num ponto intermediário. Pode ser um ponto médio ali, ó. Observa que tem uma pontinha sobrando para cima e tem um pedacinho mais embaixo. Então, estou pegando um ponto intermediário. Tá? Não sei se é exatamente o meio, não importa. Ok? Então, quando a figura tem bordos que você tem a expressão, fica fácil calcular. Tá? Porque é dada a expressão. A função é YF de X. Para cada X aqui, eu pego o valor de Y. Ok? Então, é o seguinte. De um modo geral, se dividirmos a base da figura, que já foi identificada com aquele intervalo AB, a base está aqui, ó, intervalo AB, tá? Então, identificado em N partes, o N, no exemplo anterior, o N era 20, né? Mas eu posso dividir em 30, 40, 1000, 1 milhão, não importa, é um número N, tá? Então, se eu dividir em N partes, obtemos que a área é aproximadamente, esse símbolo aqui, o sigma, é um somatório, tá? Significa o seguinte, que quando o I for 1, eu vou pegar o F do X1, delta X1, mais, aí vou para o I igual a 2, F de XI2, esse ponto intermediário, o segundo ponto intermediário, vezes o delta X2, que é a segunda basezinha. Depois, 3 é uma maneira de representar sem botar uma linha muito comprida, né? Você está dizendo que o I, que é a variável, o índice aqui, ó, ele é sempre um número natural. Vai de 1 até N. Então, e você está somando essas parcelinhas aqui. Ó, tá? É uma notação muito prática. Este somatório aqui, ó, que é dado por uma função calculada num ponto intermediário de cada retângulozinho, vezes multiplicado pelo tamanho do intervalozinho, e você está somando, é chamado uma soma de rima. Então está aqui, ó, somatório acima é denominado soma de rima da função f no intervalo AB. Tá? Porque eu estou supondo que quando x é igual a 1, estou no primeiro, x é igual a n, eu estou no último. Tá? Então, começa aqui do lado direito do A e vai até o B. Então, isso é a soma de rima. E se o n for grande, eu tenho uma boa aproximação para o valor exato da área. Só que o que eu quero saber é o seguinte, eu quero definir a área exata, para matematicamente é um valor exato. Então eu vou fazer o n tender para infinito. Tá? Porque eu vi que se o n for 20, tem uma boa aproximação. Se eu botar n igual a 200, eu vou estar com uma muito melhor aproximação. E quando eu botar 2000, aí eu já não vou perceber quase diferença nenhuma, já está no nível do pixel. E aí quando vai para o infinito, você tem o valor exato. Essa que é a ideia. Tá? Então é isso. Ó. Definição. Uma função f, que é definida no intervalo AB, tomando valores em R, a gente diz que ela é integrável, tá? No intervalo AB, se, independentemente da escolha dos pontos x, y, que estão nesses intervalinhos, ou seja, independente desses elementozinhos que eu pegar aqui, ó, valor da altura, pode ser o extremo da direita, pode ser o extremo da esquerda, ou pode ser o ponto médio, não importa. Se, independentemente dessa escolha, esse limite existe. Tá? E esse limite vai dar o valor, se a função for positiva, vai dar o valor da área, né? A área debaixo do gráfico. Então, nesse caso, o valor do limite é denominado integral de rima da função e leva esse símbolo aqui. Ó. Então, quando o limite existe, ele se escreve assim. Integral de A até B de f de x dx.
Esse símbolo da integral aqui, ó, é um S alongado, né? S de soma. O sigma, a letra grega sigma, é a soma. Agora, essa letra, esse S espichado aqui, ó, esticado aqui, ele já não é mais uma soma, tá? Ele é um limite. É um limite. Tá? O limite obtido por somas de rima. Uma soma soma de rima é sempre uma coisa que, à medida que você aumenta o número de pedaços, você diminui os da base. Então, quando n tende para infinito, isso aqui já virou zero. Só que você tem infinitos pedaços. Então, essa que é a ideia, tá? Isso tende para zero à medida que isso aqui vai tendendo para infinito. Porque você vai pegando as bases e vai diminuindo e aumentando a quantidade. Então, e se você tiver as alturas dado por uma função, isso é chamado soma de rima. E se a função for integrável, o limite ele existe e é dado por essa expressão. Ok? Muito bem. Então vamos lá, algumas observações. Primeiro é o seguinte, uma pergunta de cara a gente pode estar pensando. Bom, se a definição diz que uma função é integrável à rima se esse limite existe, então vai ser complicado eu testar uma função se ela é integrável fazendo isso aqui, né? Essa conta, o limite de um soma, é complicado, né? Então, é bom que a gente tenha alguns teoremas que nos digam, por exemplo, sobre certas condições mais simples, se a função é integrável ou não. O primeiro deles é esse aqui, ó. Toda função contínua é integrável no intervalo. Tá? Do modo geral, essa pergunta é difícil, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Essa é uma pergunta difícil para ser respondida em sua plenitude num curso de cálculo. O que podemos adiantar nesse momento é esse teorema aqui, tá? Não precisa ser contínua. Você pode, por exemplo, ter um gráfico que quebrou um pedaço assim, ó. Uma aqui, um número finito de quebradas, ou seja, de descontinuidades, não interfere no resultado, tá? Mas, por enquanto, a gente vai tratar por funções contínuas. Isso aqui é suficiente. Então, todas as funções básicas que a gente tratou aqui no cálculo, elas são integráveis, tá? O somatório sempre existe. Ok? Muito bem. Então, vamos lá, olha. Observação. Se a função f for integrável e, além disso, ela é positiva, então, se ela for integrável, esse limite existe, tá? Vai dar esse número. Mas se ela for positiva, esse número é a área abaixo do gráfico, como a gente estava querendo que fosse, né? Então, a área é dada pela integral, caso a função seja positiva, tá? Então, aquilo que eu falei anteriormente, uma soma de rima é sempre caracterizada pelo seguinte fato. Quando esse n aqui, ó, que é a quantidade de retângulozinhos tende para infinito, os elementos, as bases dos retângulozinhos vão tendendo para zero. Porque o domínio AB, o intervalo AB está fixo. Você vai dividindo e vai diminuindo a base. Isso caracteriza o que a gente chama de soma de rima. Não é uma soma que você vai pegando, aumentando as parcelas e vai aumentando o tamanho também. Não é isso, tá? Ok? Muito bem. Se a função não for positiva, então, e você quiser calcular uma área, por exemplo, vou pegar aqui esse exemplo aqui, uma função definida no intervalo AB, aqui, tá? Contínua, né? Olha o gráfico inteirinho aqui da contínua, mas ela muda de sinal. Aqui no ponto C, ela passa a ser negativa. Então, se eu calcular a integral direto de A até B, eu não vou estar calculando a área. Por quê? Porque os retângulozinhos que estão do lado de cá, ó, a altura é positiva, porque é o valor da função positiva. Agora, os retângulozinhos que vão estar do lado direito desse ponto C aqui, ó, as alturas, o valor de f de x, ele é negativo. Então, você está pegando valores negativos. Quando você somar os retângulozinhos, você vai somar retângulo positivo, área positiva, e aqui você vai pegar f de x vezes dx, aquele Δx, né? O f de x negativo com Δx vai dar negativo. Então, a integral toda não é uma área. Nesses casos, o que a gente tem que fazer? A gente calcula a área da parte positiva, aqui, ó, integral de A até C, a gente teria que descobrir a raiz dessa equação, tá? A raiz dessa função aqui. E depois, calcula essa integral aqui, mas ela é da negativa, porque os valores de f de x, alturas aqui, ó, são negativas. E aí você subtrai, tá? É como se você estivesse jogando essa parte para cima, assim, ó. Então, resumo. Se você quer calcular a área de uma figura em que a figura está limitada pelo gráfico de uma função e o eixo do x, no intervalo AB, né? Como essa aqui, ó. Então, se você souber que ela muda de sinal, então você vai ter que integrar
Na parte positiva, que é a integral de A até C, da altura vezes a base, aqui, ó, f de x, delta x, dx é uma notação, mas é como se fosse delta x bem pequenininho, tá? E aí você subtrai essa coisa negativa. Ora, quando você subtrai uma coisa que é negativa, vai dar positivo. Então é isso que tem que fazer, tá? Tá claro? Ok. Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar agora um exemplo e fazer as contas, para a gente ver como é que funciona. Usando a definição, tá? Então eu quero calcular a área da região sobre o gráfico dessa parábola aqui, ó. M é um número fixado, tá? Podia ser 1, 2, 5, não importa. A variável é x, tá? De 0 até b, ou seja, eu vou pegar a parábola aqui, ó, que é essa fórmula aqui, ó, y igual a mx2, tá? Então vai daqui até aqui. E eu quero calcular essa área verde, essa da região verde. Bom, a gente já sabe que isso é a integral de 0, olha aqui, ó, de 0 até b, soma dos retângulozinhos de base dx aqui infinitesimal, tá? Eu passei um retângulozinho aqui, mas esse retângulozinho está com uma linha muito fininha, vamos imaginar assim, tá? Se eu dividir, por exemplo, já em 1 milhão de pedaços, isso aqui é muito fininho mesmo, tá? Muito bem. Então, só para representar, né? Qual é a altura? Então, dx é a base, aqui, dx é a base do retângulo. Qual é a altura? É um ponto intermediáriozinho qualquer aqui, até atingir o valor do gráfico. O valor do gráfico vai parar aqui, ó, é o mx2. Então, isso aqui é a altura, isso aqui é a base. E você vai somar esses fiapinhos de linha, todos eles daqui até aqui. Então, essa soma aqui não é uma soma, né? É o limite, mas a gente vai calcular. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer por definição, porque a gente não sabe usar ainda, a gente está treinando aqui só a definição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse retângulo aqui em n, então, vou imaginar que eu vou dividir isso aqui em n pedaços. N é um número que depois eu vou jogar para o infinito, tá? Por exemplo, n podia ser 20, podia ser 30, tá? Então é isso, ó. Vamos dividir o intervalo 0b em n partes iguais. Obtemos, cada pedacinho é b dividido por n. Obviamente, né? Por exemplo, se eu vou dividir de 0 até b em n pedaços, cada basezinha dessa aqui vai ser b dividido por n. Se o n for 20, vai ser b dividido por 20. Né? O b é o valor numérico que está aqui. B podia ser 2, 4, não importa. O número b. Tá? Então, aqui eu estou pegando divisões em partes iguais. Então, esse Δx não depende do i. Não depende da posição. É sempre b sobre n. Agora eu vou escolher esse xi como o valor, por exemplo, para o primeiro, x1 é o próprio b sobre n. Então seria aqui, ó. Primeiro aqui seria aqui, b sobre n. Depois você vai ter o x2 2 vezes b sobre n. O seguinte, 3 vezes b sobre n. Até no final, nb sobre n, que dá p. Tá certo? Então, eu vou pegar os pontos, ou seja, eu estou pegando os pontos da divisão, naqueles intervalinhos, o ponto sempre do lado direito. O ponto mais à extremidade, tá? O valor nessa extremidade aqui, ó, é m vezes esse número ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Certo? Então, eu vou multiplicar. Um elemento de área vai ser isto vezes isto. Então, um elemento de área vai ser o ΔA, né? O ΔA na posição I. O que é? É b sobre n vezes i vezes b sobre n. Então, tá aqui, ó. Ao quadrado, né? Então, você vai ter m, i ao quadrado, b ao quadrado, n ao quadrado, multiplicado por b vezes n. Então, vai ficar m, i ao quadrado, b ao cubo, n ao cubo. Né? Porque eu estou multiplicando esse b por esse b, que é ao quadrado, e esse n por esse n, que aqui vai estar ao quadrado. Então, vai ficar n ao cubo. Tá? O que é constante aqui que eu posso botar em evidência? O que é a constante que eu posso botar em evidência? É o m, é o b e o n, que foi o número que eu dividi. O que está variando aqui é o i, que vai ser o i igual a 1, está aqui, ó, 1 ao quadrado. I igual a 2, 2 ao quadrado. Então, eu boto em evidência o que é constante e deixo a soma dos quadrados dos n números que aparece aqui, ó. I ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, essa soma de Riemann, nesse caso particular, se escreve assim, ó. Tá? E isso é uma boa aproximação para a área, mas não é igual à área. Como essa função parábola é contínua,
eu sei que o limite existe, né? O teorema que diz, que a gente não vai demonstrar esse teorema, né? Mas diz que existe, tá? O limite existe. Então vamos calcular o limite. Bom, para isso eu precisaria escrever uma fórmula que não tivesse soma, mas que desse o resultado desse número aqui. E aí eu me remeto à primeira lista de exercícios que eu mandei para vocês, em que a gente pede para provar por indução uma fórmula para a soma dos primeiros números naturais, que no caso é fácil, porque é uma PA, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, etc, etc, mas até N. Isso é uma PA, progressão aritmética de razão 1. É fácil, né? É N que multiplica N mais 1 sobre 2. Agora aqui é a soma dos quadrados. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, etc, mais N ao quadrado. Tem uma fórmula que eu vou dar aqui, mas vocês vão verificar lá. É isso aqui, ó. É o exercício 4 da lista 1. A soma dos N primeiros quadrados, né? Dado por essa expressão aqui, ó. N que multiplica N mais 1, 2N mais 1 sobre 6. Ok? Então eu vou substituir, aonde tem soma, eu vou substituir por isso aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. A é igual a MB3 sobre N3, que é isso que está aqui, né? E essa expressão aqui eu vou substituir pelo resultado, pela essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, essa fórmula aqui, se eu abrir isso aqui, ó, vai dar, eu vou deixar vocês fazerem essa conta, né? Olha, N vezes 2N vai dar 2N ao cubo, para começar, né? Esse vezes esse, multiplicado por esse aqui, dá 2N ao cubo. 2N ao cubo, quando eu dividir por N ao cubo, sobra o 2. Depois tem o N vezes esse, né, que vai ser o 3N2. 3N2 dividido por N3 dá 3 dividido por N. E o outro lá, né, vai ficar 1 sobre N2. Então, eu vou deixar vocês fazendo essa continha. Então, essa área aqui, ó, a área exata, ela é dada por... Se eu dividir em N partes, fica esse pedaço aqui multiplicado por essa expressão aqui, ó. Agora, essa expressão fica fácil de calcular o limite, né? Para calcular o limite, quando n tende para infinito, eu faço n tender para infinito e isso aqui vai para zero. Isso aqui também vai para zero, vai sobrar só o 2. Então vai ficar mb3 sobre 3. Então tá aqui, ó. O valor exato é o limite dessa expressão aqui, ó. Isso não depende de n, só isso que depende de n. Então, sobra 2, aqui vai para zero, aqui vai para zero, vai ficar então 2 dividido por 6 dá 1/3 aqui embaixo. E isso aqui é o valor da área daquela figura, tá? Então, usando a definição, que é o limite da soma de Riemann, esta área aqui da parábola mx2 de 0 até b, ou seja, esse número aqui, ele é mb3 sobre 3. Aqui, ó, mb3 sobre 3. Ok? Bom, aí já dá para ver que a coisa fica complicada, né? Porque toda vez que eu quiser calcular uma área exata de uma figura que tenha o gráfico de uma função, eu vou ter que fazer um limite difícil, porque eu preciso saber fórmulas que possa escrever soma de números por uma expressão só. Fica complicado, né? Nesse exercício 4 da lista 1, acho que tem lá pelo menos 3 casos que a gente pode ver, né? A soma dos quadrados, a soma dos cubos, está lá também, que dá uma forma fechada. A gente pode, na realidade, fazer para todas as potências, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai ficando cada vez mais complicado, mas tudo se simplifica facilmente no final. A conta pode ser mais pesada. Mas não é um bom método, né? É só uma definição. E as definições, em geral, elas são boas para você provar os teoremas. E são os teoremas que a gente usa para fazer cálculos fáceis, simples. Tá? A gente não tem ainda, por enquanto, um teorema que permita calcular uma integral sem fazer limite. Tá? Precisa do teorema. Mas vamos pegar uma outra situação agora. Ó. Vou pegar a mesma figura, só que agora eu quero calcular a área de A até B. Em vez de 0 até B, vou pegar só essa parte verde aqui. Ó. Fixei o número A aqui, fixei o número B aqui, tem essa mesma função e aí pego essa figura verde. Como é que eu vou calcular isso aí? Olha, a fórmula que eu obtive para ir de 0 até B, que deu mb3 sobre 3, é a mesma fórmula que vai de 0 até A, porque o B pode ser o A, tá certo? B é um número arbitrário que eu botei aqui. Eu botei B, botei uma letra justamente para poder não ter um valor fixo. Esse pedacinho aqui
é a mesma expressão, vai ficar a integral de 0 até a integral de 0 até a dessa expressão aqui, ela é igual a ma ao cubo sobre 3, porque a fórmula que a gente obteve para o b é a mesma para o a, ok? Então eu faço o seguinte, nesse caso aqui é fácil. Como eu já sei calcular de 0 até b, então eu digo que a integral, a área dessa parte verde é a área toda menos esse pedacinho aqui, ó, que tirei. Então, nesse caso aqui, faço isso. Ó. A integral de a até b é a integral de 0 até b, que a gente já calculou, menos a integral de 0 até a, que é a mesma expressão. Né? Isso aqui vai ficar mb3 sobre 3, e essa expressão aqui é ma3 sobre 3. Porque quando eu faço b igual a fórmula é a mesma. Tá? Então, a gente vai ter, que é isso que eu falei aqui, ó, com o mesmo argumento anterior, se fosse fazer todas as contas de novo, daria a mesma coisa, né? Então, você vai ter ma3, e aí a resposta, então, é o seguinte, a integral de a até b dessa função particular, né, que é o mx2, fica o m, b3 sobre 3 menos a3 sobre 3. Então, por definição, deu isso, tá? A gente não tem aqui um exemplo conhecido para dar área, né, mas eu poderia deixar como exercício vocês calcularem a área de um triângulo retângulo, né, mx, a função y igual a mx, por esse método, tá? E vocês vão ver que vai dar base vezes altura sobre 2. Ok? Mas usando o mesmo método. Tá? Muito bem. Mas será que não tem uma gente mais fácil de fazer isso? Tem que fazer esses limites chatos aqui? Será que não tem? Bom, aí sim. Aí é que entra a seguinte observação, que deve ter sido a observação que o Newton obteve, ou talvez até antes dele, outras pessoas obtiveram. Né? E que é o seguinte. Observe que essa era a nossa função, né? F de x era mx2. Se eu pegar g de x como sendo mx3 sobre 3, o que acontece com essa função? Se eu derivar essa função, vai dar essa. Porque a derivada de x3 é 3x2, certo? A derivada de x3 é 3x2. Então, se eu derivar essa função, eu tenho exatamente aquela que eu tinha lá no nosso exercício, que era m vezes a parábola. Então, essa integral aqui fica o g de b, que é mb3 sobre 3, menos o g de a, que é ma3 sobre 3, que era exatamente o que a gente obteve aqui, ó, mb3 sobre 3 menos ma3 sobre 3, tá certo? Ora, que beleza! Se eu sei que esta função aqui, quando deriva, dá essa, então eu não preciso fazer limite. Eu posso pegar esta função aqui, que é aquela que quando deriva dá a função que está do integrando, né? Aqui, ó, esse f nosso é esse aqui, ó, é a própria derivada. Ah, mas então fica muito fácil. Será que é sempre assim? Aí vem a seguinte pergunta. Olha, que beleza, que coincidência. Será que é sempre assim? Não é coincidência, tá? Não é coincidência. Tá? Na realidade, esse é o famoso teorema fundamental do cálculo. Tá aqui, ó. Trata-se do teorema fundamental do cálculo, que nós vamos enunciar agora, em seguida, e a demonstração a gente vai fazer mais adiante, mais tarde, tá? Na parte mais teórica. Então, você observa, se o teorema garante isso, então, a gente, para calcular, né? Por exemplo, no caso da parábola, eu tenho aqui a função que aparece dentro do integrando aqui, a gente chama isso aqui de integrando, tá? Essa função aqui é mx2. O que eu preciso descobrir é o contrário da derivada, é calcular uma função que derivado dá essa que está aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, para a potência é muito fácil, né? Se eu tivesse x elevado a um número p aqui, eu botava x elevado a p mais 1, por exemplo, se aqui fosse x5, eu colocaria x6 dividido por 6. Por quê? A derivada de x6 é 6x5. Aí o 6 que está no denominador cancela, e aí eu obtenho a mesma expressão. Tá? Então fica fácil. Então, quando a gente for calcular agora todos os problemas, todas as aplicações, e tem muitas, né? A gente está começando com a motivação da área, mas tem outras. Tem trabalho, tem comprimento de arco, tem um monte de coisas, né? Massa, tem várias coisas que você precisa calcular integrais. E então, pelo teorema fundamental do cálculo, o que eu preciso calcular é, no final das contas, é inverter o que a gente, né? Isso aqui chama-se primitiva da função mx2. A mx3 sobre 3 é a primitiva, ou seja, é uma primitiva, né? É quando você deriva, dá o que você quer. Tá certo?
Então, fica fácil. Então, a gente tem que saber como calcula as primitivas. Para funções básicas, é fácil. Por exemplo, qual é a primitiva de cosseno de x? Ah, eu sei, é seno de x. Qual é a primitiva da secante quadrado de x? Ah, eu sei. É a tangente de x, né? Porque a gente sabe, sabendo de cor aquelas tabelinhas que eu já montei para vocês. Certo? Muito bem, então está aqui, ó, teorema. É em duas partes. Vamos pegar essa parte aqui que está aqui, que é a que interessa, tá? Teorema fundamental do cálculo, parte 2. Seja f uma função contínua e g uma função cuja derivada é a própria f. Tá? A gente chama essa g de primitiva. É a primitiva. Aquela que quando você deriva, dá a função original. Então, para calcular a integral da f, basta você pegar a primitiva no extremo superior menos no extremo inferior do intervalo, né? O intervalo vai de A para B. Pega no ponto B, a primitiva no ponto B, menos a primitiva no ponto A. Acabou, calculou a integral. Tá? Se a função for positiva, esse número aqui é a área da região. Ok? Tem uma parte 1, que é um pouco recíproco disso, que é o seguinte. Lembra que eu enunciei um teorema lá atrás que diz o seguinte: se uma função for contínua, ela é integrável. Tá? E a gente tem um jeito para descrever quem é essa função. É essa função que está aqui. Ó. É a integral de A até x. Em vez de você integrar de A até B, você pega um valor x variável aqui dentro e integra, calcula a área de A até x. A área de A até x, que seria a integral de f de s. Essa agora é a variável que vai variando de A até x. X agora é a variável que você fixou, tirou a fotografia dele. Tá? Então, essa função aqui, que depende do x, ó, se você aumentar o x aqui, você vai aumentar o x aqui. Ó. Essa função aqui é uma primitiva. É uma delas. Tá? A gente vai voltar sobre esse negócio de primitivas mais adiante. Mas, para calcular as áreas, o que a gente precisa saber é esse aqui. Ó. Tá? Porque a gente precisa saber calcular a primitiva, né? Isso aqui não diz nada, né? Porque se você não sabe qual é a primitiva, isso aqui não adianta. Tá? É uma maneira de você demonstrar qual é o jeitão dela. Tá? Mas, na prática, não é isso que a gente precisa. O que a gente precisa é disso aqui, ó. Para calcular os valores das integrais, por chamada integral de definida, integral em que você tem os extremos dados, no intervalo onde você está calculando as funções. Ok? Então, exemplo 3. Vamos fazer um exemplo agora para ver como é que funciona isso. Olha, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Calcular a área da região limitada pela parábola, pela reta x igual a meio, ou seja, y qualquer, x igual a meio, é uma reta vertical, e a reta y igual a x, que é a bissetriz, tá? Então, agora tem uma figura. A região que fica limitada por 3 coisas. Parábola, reta e reta. Tá? Então, para resolver exemplos desse tipo, pela aplicação do teorema fundamental do cálculo, é recomendável, para a gente entender o que é que vai fazer, um esboço gráfico da região observando os seguintes passos. Então, primeiro passo, vamos desenhar as figuras. Essencialmente, desenhar a figura. Traça as bordas da região definida pelas curvas. Então, tem que pegar, fazer um desenhozinho. Faça um gráfico e diga, olha, tem a parábola aqui, que a gente já desenhou lá atrás. Tem uma reta perpendicular agora, que é sempre x igual a meio, y qualquer. E tem aquela reta que divide o ângulo de 90 graus dos eixos ao meio. Y igual a x. É a reta bissetriz, tá? Então, traça essas figuras aí. Vê onde é que elas se interceptam, né? Porque tem uma figura assim, tem uma curva assim, uma curva assim, uma curva assim, né? Então, a gente vê onde é que elas se interceptam, para delimitar o intervalo da região, tá? E determinar a altura do elemento da área em cada ponto x. Essencialmente é isso, fazer a figura, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a figura e vamos descrever passo a passo isso que a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Quais são as figuras, quais são as curvas que delimitam? Tem aqui a parábola y igual a x2. Eu botei ela aqui, ó, y igual a x2. Na realidade, a parábola vem daqui, né? Vem daqui, ó, vem para cá, passa aqui, vai embora. Depois você tem a reta x igual a meio. Olha, x igual a meio e o y qualquer, né? Quando você diz que x é igual a meio, então ela vem lá de menos infinito, sobe, passa por aqui, ó, e vai embora. Tá? E tem a reta bissetriz, que é y igual a x. Então, ela vem por aqui. Ó. A reta passa pela origem, passa para cá.
Então, onde elas se interceptam? Essa vertical se intercepta com a parábola aqui, se intercepta aqui. Por outro lado, a parábola se intercepta com a bissetriz aqui, ó, porque a parábola sobe e a bissetriz continua. Então, a única região limitada pelas três curvas é essa aqui. As outras todas estão fora, né? Tá? Podia ser o lado de cá, né? Mas, bom, tudo bem. Podia ser o lado de cá, porque aqui também se interceptam. A minha definição não ficou muito clara, né? Podia ter sido esse outro pedaço aqui também. De qualquer maneira, ou esse pedaço aqui, ou esse pedaço aqui. Eu deveria ter dado, então, que era a reta. Eu podia ter dado a reta x igual a meio e x igual a 1, porque aí não teria problema. Como eu não dei, ficou ambígua, né? Podia ser esse pedaço do lado de cá também. Do lado de cá, não, né? Porque do lado de cá a parábola sobe e a reta desce, não tem região limitada. A região fica infinita, não é limitada. Mas vamos imaginar, então, que seria essa aqui que eu estava pensando. Então, muito bem. Então, achei a figura, tá? Ou seja, tracei as bordas e determinei os pontos onde elas se interceptam, ok? Agora, vamos ver o seguinte. Imagina que você dividiu isso aqui em vários pedacinhos, tá? Então, por exemplo, nesse pedacinho aqui, o enésimo, se você dividir em 50, digamos que isso aqui seja o 30. O pedacinho, o pedacinho de índice 30, ele vai pegar a figura aqui, ó. Esse aqui é o elemento de área que corresponde à posição 30 da divisão. Ok? A base dele é o quê? Seria um ΔX, né? Mas a gente vai dizer que é dx, porque ele é muito fininho. Tá? Ele está bem fininho. Dividi em 500 pedaços. Então, isso aqui é bem pequeno. Então, é o dx. A base é dx. E a altura desse corte, desse retângulozinho que corta a figura? Olha, vai do menor, que é a parábola, até a reta bissetriz. E não pode passar daqui, né? Vem daqui até aqui. Certo? Então vai ser a integral de meio até 1, porque é aqui que está a região, de meio até 1, certo? E base vezes a altura do retângulo. Olha, a altura do retângulo é esse menos esse. É o maior, então é o x menos x2. Então fica assim, ó. Olha a integral que eu quero calcular. A integral de meio até 1, a altura da função, a altura do retângulo, tá? Não vai até o chão, né? Porque essa parte aqui não conta. Então você vai ter x menos x2 vezes dx, que é a base. Então isso aqui é a altura da fatiazinha, do elemento de área, tá? X menos x2. Eu podia ter pensado de outra maneira, né? Eu podia pensar assim, olha, a figura que eu quero, ela seria esse trapézio aqui, ó, esse trapézio aqui, certo? Que seria o quê? A integral de meio até 1 de x dx, menos a área debaixo da parábola, que vai de menos até, aqui seria aquele A e aquele B, né? De meio até 1, da área que fica abaixo da parábola, que eu vou tirar, porque o verde, eu estaria pegando a primeira integral de x dx, ela vai pegar toda essa região aqui, é um trapézio, ó, pegar toda essa região aqui. Agora, eu vou retirar a parte que está abaixo da parábola, vou retirar essa parte que está aqui, ó. Então, seria subtrair depois o resultado. Posso fazer de uma vez só, né? Posso fazer direto olhando a altura do elemento de área. A altura do elemento de área é esse menos esse. Então, já botei aqui. Muito bem. Montei a figura, montei a integral que eu quero que vai dar a área. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar a primitiva, ou seja, a função g, cuja derivada é x menos x2. Bom, vamos lá. Qual a função que quando você deriva da x? É potência, né? Então é x2 sobre 2. Tá certo? Olha, x2 dividido por 2. E o x2 a gente já viu, é x3 dividido por 3. Então, nesse caso aqui, você vai ter o seguinte, ó. A primitiva dessa função aqui é essa, ó. x2 sobre 2. Quando você deriva isso, vai ficar 2x dividido por 2, sobra x. A derivada de menos x3 é menos 3x2 dividido por 3, vai ficar só o x2. Está aqui, ó. Tá? Então, depois a gente esquematiza, né? A gente vai aprender depois a calcular integrais primitivas, calcular primitivas complicadas. Tem vários métodos, tá?
Mas para potência é muito fácil. Na derivada de potência, você diminui um do expoente e derruba o expoente. Derruba o expoente e diminui um. Então aqui você tem que fazer o contrário. Você tem que somar um e dividir pelo número. Em vez de cair, né, em vez de multiplicar, você tem que dividir. Então pronto, ó, achei a função primitiva. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, o que a gente sabe? A integral que eu quero é a primitiva, função g, essa aqui, ó, no ponto 1, menos a primitiva no ponto meio. Tá? E aí vamos calcular. Bom, já sei que é a primitiva, vamos fazer a conta. Então eu faço o seguinte, está aqui a primitiva, certo? No ponto 1, vai ficar 1 ao quadrado é 1, dividido por 2 dá meio. 1 ao cubo é 1, dividido por 3. 1 meio menos 1 terço é 1 sexto. Então o G1, essa parte aqui, ó, é 1 sexto. Agora vamos para a outra lá. Ó. G de meio. G de meio é meio ao quadrado é 1 quarto, dividido por 4 dá 8. Meio ao cubo é 1 oitavo. 1 oitavo dividido por 3 dá 1 24avos, né? 8 vezes 3, 24. Tá certo? Então, 1 oitavo menos 1 24. Eita, eu errei aqui, né? Aqui tá 3. Aqui dá, não, tá certo. Dá 2 24avos, que é 1 dozeavos. Ok? Então, G1 é 1 sexto, G meio é 1 dozeavos. Então, a área, que é isso menos isso, vai dar 1 sexto menos 1 dozeavos, que é igual a 1 dozeavos. Então, a resposta é a área dessa regiãozinha aqui é 1 dozeavos unidade de medida, né? Então, depende de qual é a unidade. Depende de quanto esse 0,1 daqui, ó, em que unidade. Se for centímetro, se é metro, se é decímetro, enfim, não importa. Tá? Unidade de medida. Ok? As unidades aqui têm que ser as mesmas aqui. Certo? Muito bem, então achamos a resposta. E aí todos os outros exemplos, vão aparecer vários exemplos para vocês treinarem, são dados por esse tipo de problema. Então, o passo a passo é esse. Se a tua região é delimitada por curvas, né, gráficos, então você tem que fazer a figurinha, ver onde é que ela se limita direitinho, no intervalo AB correspondente, né, no caso aqui era 1 meio e 1, e você tem que achar uma primitiva, achar a função g, né, cuja derivada dá f. Então é isso, esse é o teorema fundamental do cálculo, e o cálculo de integral é esse tipo de procedimento. O interessante são as aplicações que a gente vai ver, que são milhões de aplicações importantíssimas. Ok? Muito bem. Então, olha, terminamos a aula aqui. Vocês vão rever todo o material anterior e façam o maior número possível de exercícios. Ok? Tem a apostila que eu já deixei à disposição, com vários exercícios das listas que eu já enviei, algumas delas que eu já enviei, e todas as outras que eu colocaria, que já estão disponíveis nessa apostila. Peço para vocês pegarem lá. Tá, ok? Muito bem, gente. Então, é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.